Tem duas armadilhas que você pode cair e que podem fazer você gostar menos de A Substância quando você for assistir ao filme no cinema. Claro que tudo bem, isso acontece, mas se você pagou pelo ingresso, acho que é importante você saber que filme você tá indo assistir, pelo menos um pouco, para que você tenha uma experiência mais enriquecedora. Confia em mim. Eu sou o Thiago Van Hala, muito prazer, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Não se esquece de se inscrever, por favor. E eu já tive a oportunidade de assistir A Substância, filme que estreou lá no Festival de Cannes, fez um baita de um sucesso, ganhou prêmio na competição. E agora vai chegar finalmente nos cinemas brasileiros. Eu já tive a oportunidade de assistir o filme e digo que, olha, ele é um filme muito intenso, ele é um filme que, assim como Longlegs, que eu falei na outra crítica do canal, vai dividir opinião, mas sinceramente, esse é um filmaço. Esse filme é um dos melhores filmes do ano, mesmo com alguns errinhos, mesmo com algumas coisas que eu não curti. E a gente vai abordar isso nesse vídeo, mas vamos começar falando sobre essas duas armadilhas então. A Elizabeth tem em torno de 50 anos e perde seu espaço na mídia por estar ficando velha demais. Ela recebe uma proposta para tomar a substância, que vai criar uma nova vida, uma versão mais jovem e melhor de si mesma. O problema é que ela tem que revezar uma semana com o corpo antigo e uma semana com a sua nova versão. Primeiro ponto é que você tem que esquecer completamente qualquer realismo envolvendo esse tipo de filme. Para começar, porque a personagem nova que surge a partir de uma nova vida, que é a Sue, interpretada brilhantemente pela Margaret Qualley, ela vai arrumar os trabalhos que antes era da Elizabeth, interpretada pela Demi Moore. E assim, só o fato de ninguém pedir um RG pra mulher já prova que esse filme não tá nem um pouco preocupado com isso. Então vão acontecer várias situações absurdas no filme, e se você ficar prendido à realidade, você não vai conseguir aproveitar e não tem nenhum propósito, né? O filme ele diz claramente que ele é uma alegoria, que ele é uma fantasia desde os seus primeiros segundos. Então relaxa quanto a isso. Inclusive a substância vai cometer alguns furos de roteiro, e esses furos de roteiro são completamente propositais. Furos de roteiro também são um artifício do roteiro para você conseguir contar a sua história, e aqui a direção usa esses artifícios de uma forma muito boa. Então vão acontecer mesmo coisas que você vai querer uma explicação, mas não faça isso te afetar. É gostoso também você não ter todas as respostas. E seguindo nessa linha de raciocínio para falar sobre a segunda armadilha, eu acho que cada vez mais a gente tem uma necessidade de ter uma explicação para tudo. Tudo tem um sentido, um significado. O que eu acho muito pretensioso da parte de diretores que tentam fazer isso. Em filmes como Midsommar, e aí você olha a direção de arte e aquele quadro na parede já dizia o que ia acontecer. Então, tem canal no YouTube fazendo uma análise de 40 minutos sobre o filme para explicar. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que o filme, ele é uma experiência ali pelo que ele é. Claro que tem coisas complementares, mas nesse caso aqui, não fica se apegando a isso. É claro que o filme, ele tem claramente uma metáfora e uma mensagem muito clara. Ele é um filme sobre a máquina de moer mulheres hollywoodiana, como disse a Raíssa Ferreira, e é principalmente um filme sobre distorção, como disse Diego Quaglia. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Então você ficar nessa tentativa de achar o motivo para cada coisa e tentar achar um significado maior para todas as cenas desse filme tão brilhante, vai fazer você parar de focar no que está acontecendo em tela e tentar achar uma coisa mais profunda por trás e que o filme não tem a necessidade de trazer. No começo, ele traz sim uma crítica mais forte, fica bem claro, é bem afiado, não tem como você não ver, mas com o passar do filme ele vai deixando de ser sobre essa crítica a, ao corpo feminino de forma geral em Hollywood e passa a ser um filme sobre uma obsessão e uma distorção mais pessoal mesmo, e um embate entre essas duas personagens que são literalmente a mesma moeda em dois lados diferentes. E pra mim a melhor coisa do filme da Coralie Farguet é exatamente esse ponto da distorção de imagem e como essa distorção conversa com todo o filme. Você tem uma mulher de 50 anos, que é uma mulher branca, é uma mulher completamente dentro dos padrões de beleza, mas
que por conta da visão masculina cada vez exigindo um corpo mais perfeito e inalcançável, ela começa a ter as suas próprias distorções, ela começa a não gostar do que ela vê, até o ponto que ela decide criar essa nova versão dela, que vem uma menina mais nova, com uma bunda, os peitos perfeitos, o corpo completamente perfeito, e essa pessoa, ela tem a autoestima, ela tem a autoconfiança, ela sim consegue fazer coisas que a outra versão não consegue fazer, até o momento em que ela também se vê enfrentada perante aos padrões de beleza da sociedade. Então, uma mínima coisa que sai do lugar já começa também a ser uma grande coisa. O desespero, quando ela vê uma coisinha fora do lugar, isso vai aumentando e se transformando em tudo fora do lugar, basicamente, até ficar uma coisa assustadora. Você também tem na personagem da Elizabeth uma cena em que ela vai sair de casa, aí ela passa maquiagem, aí quando ela tá saindo, ela olha e vê uma foto da versão mais jovem, da Sue. E aí quando ela vê essa foto, ela volta pro banheiro pra passar mais maquiagem. Essa ânsia por tentar ficar um pouquinho mais bonita, essa distorção do que você vê no espelho, isso também tá nos elementos do filme. A iluminação do filme é distorcida, os ângulos de câmera do filme são distorcidos, principalmente quando você confronta o cara que é o chefe da empresa em que, de certa forma, as duas trabalharam. É sempre um ângulo estranho, mas o filme, no geral, tem bastante essa distorção no ângulo da câmera e até a trilha sonora é bastante estranha, é exatamente distorcida. E se essa palavra não tivesse já tão associada ao que é a mensagem do filme, eu diria até mesmo que ele tem uma estética perfeita, justamente porque ele usa todos os seus artifícios que o cinema te proporciona para conversar com a mensagem, com o roteiro e com o que aqueles personagens estão sentindo. Então, se você sente desconforto assistindo ao filme, é muito por conta de cada escolha feita pela direção para fazer você entender o desconforto que as duas personagens estão tendo a todo momento. Quanto mais o filme vai passando, mais ele vai ficando maluco. No começo ele até é bem palpável, você entende rapidinho ali aquele cenário, a coisa da substância, o filme não perde tempo explicando isso, você vê na prática como que é, e vai ficando mais maluco a cada cena, basicamente, até chegar um momento final, que aí é o que eu vi muita gente incomodada, inclusive eu, que o filme fica maluco demais, 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 demais. Pra mim, perdeu, porque a proposta de ser um body horror está em uma das primeiras cenas, mas depois o filme parece abandonar um pouco essa ideia e depois ele retoma no terceiro ato, construindo um grande terror corporal e uma coisa muito insana que eu não tava prevendo que ia acontecer, o que tudo bem, mas me ficou a sensação que parece ser um filme que não se contentou ali só com aquela dinâmica entre as duas personagens e quis expandir demais essa dinâmica e eu achei desnecessário. Eu entendo quem possa ter outras visões, mas pra mim o filme podia ter continuado só entre a personagem da Sue e da Elizabeth. Eu até comentei depois da sessão com um amigo meu que eu normalmente não gosto desse tipo de filme que vai aumentando e ficando maluco. Aí eu lembrei de Bo Tem Medo, que é um filme que eu não gosto por conta disso. Midsommar, tem outros exemplos, né? Mas eu lembrei depois de Cisne Negro, que a proposta é bem parecida. Eu me lembrei bastante de Cisne Negro. E nessa questão de uma mulher em busca da perfeição, de certa forma, e o filme vai ficando maluco completamente, e no final as coisas param de fazer sentido, porque nem na cabeça da protagonista tá fazendo sentido. E acho que o filme vai por esse caminho, mas de uma forma ainda mais hard do que em relação a Cisne Negro. Lembrei de vários outros filmes, assim, a referência à Morte lhe cai bem é muito clara. Lembrei também de A Malvada, que eu assisti depois que eu fui na cabine, mas que eu já tinha um pouco ali de referência a respeito da história do filme. Tem uma cena que claramente é lobisomem americano em Londres, que é inclusive a minha cena favorita do filme. Tem bastante de David Cronenberg, não tem como. E também tem muito David Lynch
no filme, principalmente o Lynch do Velho Testamento ali, de Eraserhead, o Homem-Elefante, até um pouquinho de Veludo Azul, e até Cidade dos Sonhos, talvez, né, que tem o quadro aqui, pela questão de que algumas cenas são fantasiosas e você não entende exatamente se é um sonho ou se é uma coisa que realmente aconteceu. Então, A Substância, ele é um filme muito único, mas que você consegue pegar todas essas referências, inspirações, mas que traz muita coisa nova, traz um debate muito novo, um debate muito atual e que dificilmente seria discutido há um tempo atrás. Me lembra muito quando a gente fala hoje em dia sobre Hollywood estar descartando mulheres velhas. Eu faço essa associação com o momento em que Hollywood descarta as atrizes de teatro ou as atrizes do cinema mudo quando faz a transição. É claro que as motivações são muito diferentes, mas você tem tantos filmes que abordam o desespero de uma mulher que se dedicou à arte e agora não tem mais nem isso, se dedicou a ter pessoas em volta a amando e agora cair no completo esquecimento, e acho que A Substância retoma esses temas. É um filmaço, quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto, embora eu tenha que dizer, na minha sessão, eu me diverti muito assistindo o filme durante 1h40. O filme tem em torno ali de 2h10, 2h20. 1h40 eu tinha certeza que eu ia dizer que é o melhor filme que eu vi no ano. Mas eu comecei a ficar tão irritado com a parte final, e você vai ver exatamente a divisão, porque aparece na tela um elemento novo ali, que eu não posso falar muito pra não dar spoiler. Eu tava irritado, assim, realmente. Mas agora que passou um pouco, eu sinto que essa irritação também faz parte do processo. E eu gosto de alertar vocês quanto a isso, que é um filme que vai fazer você sentir tudo isso, mas se você tiver mais aberto do que eu tava, porque eu já tava com muita coisa na minha cabeça com relação à expectativa, você também vai achar um filmaço. Eu acho que não tem como não achar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, vou pedir de novo pra vocês se inscreverem no canal. Eu te vejo na próxima análise, no próximo bate-papo sobre filmes ou séries que estão lançando por aí. Um beijão.